Boa Boa noite, noite, padre. tudo bom? Tudo ótimo e com o senhor? Tudo tranquilo. Finalmente conseguimos agendar a nossa live, né, padre? Isso. Aguardando com ansiedade. Vai ser muito Chegou o legal, dia. tava bem animada para a gente ter uma conversa, porque é um fato inédito, né? Sim, é bem difícil. Um padre vegano é algo que nos chama atenção e todo mundo Pois fica é. querendo ter essa oportunidade de conversar, de entender o que Aham. você pensa. Enfim, vai ser bem bacana. Sim. Pois é, padre, eu sempre inicio da Guizinhação dando boa noite para o senhor. Eu sempre inicio com a apresentação, né, Padre Paulo? Diz um pouquinho quem o senhor é, para as pessoas te conhecerem melhor. Aham. Então, o meu nome completo é Paulo César Rosa da Conceição. Sou natural de Santo Antônio da Patrulha, que é uma cidade das mais antigas aqui do Rio Grande do Sul. Inclusive tem esse nome de patrulha porque está relacionado com a Revolução Farroupilha ainda, porque aqui tinha umas patrulhas, né? E eu tenho 50 anos, nasci em 1970, sou padre há 5 anos e estou aqui em Campo Bom hoje, na paróquia Santa Terezinha, é uma paróquia das melhores aqui da nossa diocese, mais estruturadas, assim, mais dinâmicas. É uma cidade também muito boa, Campo Bom, de 60 mil habitantes, mas muito bem planejada, com ciclovias, assim. Agora está surgindo muitos condomínios também, está crescendo. Então eu gosto muito daqui. Estou há 1 ano e meio aqui. Somos em 3 padres, né? Tem o padre Marco Leal, que é o pároco, daí ele é o chefe, digamos. E Certo? tem eu e o padre Lucimar, que somos auxiliares, chamados de vigários paroquiais. Uhum. Então a minha formação é filosofia, teologia e um pouco de história também. É porque eu tive assim uma caminhada na vida sacerdotal que eu parei um tempo como seminarista. Eu fiquei fora bastante tempo. Eu entrei jovem até, aí fui até um bom caminho. Aí, como todos temos crises existenciais, né? Então foi necessário assim dar um tempo. Foi um bom tempo, foram 13 anos. Uhum. E nesse período, então, eu fui professor na rede pública. E como eu era formado em filosofia, naquela época habilitava para dar aula de história também. E é aquela escassez de professores, né? Que Uhum. às vezes tem que fazer algumas adaptações, mas embora a filosofia e história são áreas humanas e o conteúdo é muito similar. Inclusive a história hoje é uma história filosófica, não é uma história mais de decorar, é uma história crítica, né? Aí a filosofia ajuda muito. Aí acabei voltando, né, para o seminário já com 43 anos e completei a minha formação e fui ordenado há 5 anos atrás. E não sei se tem alguma coisa a mais que eu possa falar. Não, já deu para conhecer bem. Então, o senhor é um padre que virou vegano ou um vegano que se tornou padre? O que veio primeiro? Como você se tornou vegano? Foi, olha, foi assim um processo de conhecimento, de experiências. Podemos dizer assim que eu tinha o veganismo na alma desde a infância, porque eu nasci no meio rural Hum. e onde é muito comum ainda hoje criarem-se animais para matar e comer, né? Vaca, boi, porco, galinhas. Quando é o Natal, é o peru, né?
Então, nasci nesse meio, mas eu sempre, desde pequeno, eu ficava muito traumatizado quando aconteciam esses eventos, principalmente em fim de ano, aniversário de alguém. Então eu me lembro quando eu era bem pequeno já, quando falavam que iam matar o porco, eu já ficava em pânico em vários dias. E quando chegava o dia, rezava para não chegar aquele dia, para que mudasse de ideia. Mas, enfim, chegava, né? Então eu desaparecia dali, porque a gente morava numa área que tinha muito campo e tinha muito espaço. Então eu ia adentrando lá pela algum refúgio para não ouvir o desespero do porco, aquele berro, né? É um berro que se ouve muito longe. E depois eu voltava, daí eu calculava que já deveriam ter matado. Aí eu voltava, daí já estavam lá, eles depilam o porco, né? Estavam lá com uma gilete, depilando o porco. É uma coisa assim, que a gente sabe que é da cultura, mas que não toca essas pessoas porque é uma coisa cultural. E por não haver um despertar ainda, né? Então eu já me senti desperto desde pequeno, como também galinhas, né? Galinhas até às vezes eu presenciei. E é muito triste, é muito assim de quebrar o pescoço e o animalzinho ficar pulando por vários minutos, com o pescoço quebrado, agonizando. Uhum. Então isso sempre me chocava. E lá nós tínhamos algumas cabeças, eles dizem cabeças de gado, né? Hoje eu chamo irmãos de convivência. Tinha lá umas vaquinhas, às vezes davam à luz, aí vendia o terneirinho e era para fazer salame, sabe? Então eu já vim traumatizado ali dessa, não digo traumatizado, mas despertado. Traumatiza um pouco, claro, porque eu ainda hoje não tenho coragem de ver esses documentários que tem sobre o veganismo. Eu não olhei nenhum, primeiro porque eu já despertei, e depois eu vou ficar ali com umas noites de insônia com aquelas imagens na cabeça, né? Até inclusive eu Exatamente. sonho às vezes com isso. Tenho sonhos assim. E então, mas claro, eu nunca tinha ouvido falar em vegetarianismo, nunca tinha ouvido falar em veganismo, porque isso faz 40 anos. Então, acabava comendo carne Uhum. por causa que aqui ninguém quase consegue fazer algo sem carne, né? E digamos que tem um sabor, né? Não podemos assim negar isto. Então, mas assim, eu nunca fui de comer muito. Tenho um orgulho pessoal. Eu nunca comprei carne em mercado e nunca fiz churrasco. No seminário até na última parte da minha caminhada, como ainda isso não entrou bem na igreja, eu era um pouco assim ridicularizado, digamos, né? E, e uma vez mandaram eu ir comprar carne, porque ia ter um churrasco lá. Mas eu tenho que ser obediente, né? Eu tenho que obedecer. Aí convidei um amigo para ir junto, ele foi lá comprar, e eu só acompanhei. E, e uma vez mandaram eu cuidar de uns galetos lá que estava assando e queimou, pegou fogo. Então, daí nunca mais me botaram nessa função. Então é algo, um tempo ali que eu não podia me manifestar também tanto, eu tinha que ficar mais na minha, né? Uhum. E depois, quando eu me tornei mesmo assim vegetariano primeiro, porque nem se ouvia falar em veganismo, quando eu era professor,
Aí eu via lá, eu vi uma revista lá, Vegetarianismo, deve existir ainda. E tinha ali várias informações sobre, e principalmente sobre receitas vegetarianas e sobre os benefícios à saúde. Não era assim algo ativista ainda, mas só mostrava o lado da saúde e mostrava as receitas. Aí eu, bom, então existe algo melhor, né? Existe um horizonte. Aí eu fui abandonando o consumo de carne, abandonando, às vezes até quando ia numa reunião, alguma coisa, comia um pedacinho para fazer a parte social, mas depois eu fui abolindo totalmente. E vegano mesmo, eu digo que faz uns 4 anos. Por que eu digo isso? Porque como padre, a gente deve frequentar as famílias, né? Deve Sim. visitar e deve comer lá aquilo que nos oferecem, né? Isso está na Bíblia até. Se vocês forem numa casa, comam daquilo que vos for oferecido. Porque as pessoas fazem aquilo com maior carinho, maior amor, né? Gentileza, né? Eu me lembro até que teve, acho que faz isso 7 anos, quando eu era seminarista e ajudava um padre, e aí um paroquiano convidou nós para o almoço. Daí nós dois fomos, né? E chegamos lá, era um pernil enorme. E aí eu disse, você me desculpe, mas eu não vou comer, né? Mas como? Nossa, Que foi preparado com desfeita. tanto carinho, né? Então ficou magoado, eu vi que ficou magoado. Uhum. Aí a mãe dele, que sabia que eu não comia, né? Ah, perdão, padre, eu não avisei que o senhor não comia. Não, mas perdão. Então aí depois desse fato, toda vez que eu ia ser apresentado numa igreja diferente, num lugar diferente, eu dizia, vocês podem me convidar à vontade a ir nas suas casas, mas não me ofereçam carne. Eu não como carne, né? Por saúde, por compaixão. Uhum. Me convidem para uma sopa de legumes, para um café, me convidem lá para um arroz e feijão, que é a melhor comida que existe. Sim, um Eu vou básico com que toda alegria. funciona. E aí algumas pessoas até disseram, né? Ó, oh, que legal, o padre está dizendo o que, que ele gosta, o que, que ele come, né? A gente pode se preparar melhor. E, claro, eu ainda ia nessas casas, e como servia um café daí tem bolo, às vezes, que tem leite e ovos, né? Uhum. Então, é um processo demorado, que eu tive que ter paciência com as pessoas, comigo mesmo, porque Claro, entendo. já choca muito não comer carne. Isso é bem chocante aqui, né? Porque Uhum. parece que não se sabe fazer nada se não tiver carne. E de uns 5 anos para cá também, que foram surgindo aqui na região restaurantes veganos. Hoje tem bastante, graças a Deus. Nós temos cafés veganos, temos pessoas que fazem doces e salgados em casa, veganos. Aqui na minha cidade tem Campo Bom, que é o Uhum. Elfo Veg. Eles fazem coxinha de jaca, fazem sanduichinho, fazem pastelzinho, tudo vegano. E muito mais saboroso e saudável do que o normal. Uhum. Então, hoje eu sou conhecido por essa posição, por essa escolha. Na internet, assim, Facebook e Instagram, já faz uns 10 anos que eu faço um ativismo forte. Uhum. Quase, praticamente todos os dias eu posto alguma coisa, alguma denúncia, alguma reflexão, às vezes com bom humor, Uhum. assim, da Laudato Si do Papa Francisco, que eu estou agora me aprofundando, também lendo, porque ela fala muito do cuidado com a criação, com os demais seres, e é uma palavra vindo do Papa. O pessoal está fazendo perguntas aqui, né? Então É, a vamos gente não dá fazendo. para parar para responder, porque daí senão corta o fio da meada.
Depois a gente vai E, parar só para responder as perguntas. e no caso, você disse que eu sou o único padre vegano, mas na verdade tem outros. E foi esses outros que eu fui tendo conhecimento que eu fui me empolgando. Porque eu pensei, peraí, não estou sozinho. Aham. Um dos primeiros que eu vi foi o padre da Áustria, que agora está em Luxemburgo, padre Tomás. Me chamou a atenção que eu vi uma foto dele de batina no Vaticano, na praça, beijando a pata de um cachorro. Então eu fui, quem é esse padre? Vou pesquisar quem é. Daí eu descobri que ele é ativista dos animais, que Legal. ele esteve lá no Vaticano tentando falar com o Papa, na época era o Bento XVI, sobre para que a igreja defenda os animais, né? Mas parece que ele não conseguiu ser recebido. Talvez nem tenha chegado ao Papa. Depois a Uhum. gente pode até comentar que o Papa Bento XVI ele tem um amor profundo pelos animais. E ele tem um depoimento também muito chocante a respeito dos maus tratos que se faz. Depois, esse padre, eu conversei com ele, troquei algum e-mail em alemão pelo tradutor, né? Porque eu não sei falar outra língua, então para mim é meio complicado. Mas eu tive um contato com ele. Depois eu vi no YouTube Sim. só que era em inglês, também para mim é complicado, mas é o padre Frank Mann, de Nova York. Hum. Aí, acho que foi tirado todo o material dele do YouTube, porque não achei mais. Padre Frank Mann. Em que ele amava cachorros e gatos, é o depoimento dele. Aí, de repente, ele foi... Tá muito escuro ou não? Não, tá bom. Tá. Para mim tá um pouco escuro. Então, ele parou numa sinaleira e viu um outdoor onde estava escrito, onde havia gato, cachorro, porco, vaca e galinha. Agora, essa propaganda é bem conhecida. Mas estava escrito assim: por que você ama uns e come outros? Uhum. Aquilo despertou ele. Fez ele despertar e ele então fazia ativismo na praça, levava som, cartazes, microfone e lá fazia o ativismo, esse padre. Então daí eu fui vendo que eu não sou nada, né? Eu não sirvo nem para lamber as sandálias desses meus colegas aí. Depois ainda conheci o padre Robert Coulat, que é um francês, também vegano, já escreveu vários livros do veganismo na Bíblia. Me comuniquei em francês com ele pelo tradutor também, né? Ele me mandou alguns textos assim em Word dele, autorizando que eu usasse, mas ainda não traduzi. Mas ele trabalha no Gênesis, que é onde eu trabalho também, questão do Gênesis. Esses padres estrangeiros. E aqui em Porto Alegre também tem dois freis capuchinhos, o frei Luiz Carlos Suzin e o frei Gilmar Zampieri, que são, dentro do mundo eclesial, eles são mestres, doutores, eles são professores na PUC, na Pontifícia Universidade Católica de Porto Alegre, que aqui é a maior de todas, a mais conceituada. Então são sumidades dentro da teologia, talvez não tão conhecidos aqui, mas são palestrantes pelo mundo todo, em Singapura, na Malásia, né? E eu fui aluno do Frei Luiz Carlos Suzin. Então eu fiz o meu trabalho na teologia, o TCC, foi na questão ecológica, animal, ainda um pouco, né, me segurando, sim, mas eu fiz uma ação da Santíssima Trindade na criação e a destruição humana dessa criação de Deus. E aí coloquei ali os animais, coloquei o veganismo. Eu descobri ali o teólogo Jürgen Moltmann, que é um alemão, inclusive é um pastor luterano, mas que ele criou a teologia da esperança, que é a teologia ecológica e que entra os animais.
fiz o trabalho ali, escolhi ele como meu orientador, apresentei em banca, ele gostou muito, me elogiou e disse que eu aprofundasse aquilo ali, que eu fosse adiante. Depois, em particular, com ele, eu fiquei sabendo que ele estava traduzindo obras de libertação animal a 1000. Que ele estava trazendo da Europa, porque isso começou lá na Europa. Ele está trazendo para cá. Né? Há outro que eu não citei, é o reverendo Andrew Lindsay, que é um reverendo anglicano. Que a igreja anglicana é uma igreja irmã nossa, né? Muito parecida. Ele parece que inaugurou essa teologia animal na Europa. E tem muitos livros sobre isso, tudo em inglês. Tem que chegar no Brasil. Então, esse Frei Luiz Carlos Suzin, ele escreveu, junto com o Gilmar Zampieri, um livro que eu quero divulgar aqui para todos. Claro. Eu tenho um grande material aqui de veganismo e compaixão animal teológico, tá? Já saiu bastante coisa. Já perguntaram aqui, padre, como podem ter acesso a esses materiais que o senhor está citando? Esse aqui é extraordinário. É do Frei Luiz Carlos Suzin e Gilmar Zampieri. São franciscanos. A vida dos outros. A vida dos outros. Quem são os outros? São os animais, né? Então eles fazem aqui, eles relatam os holocaustos dos animais. 5 campos de concentração. Que é a estimação, domesticação, que não deixa de ser também uma maneira de holocausto, né? De gaiola, de acorrentar, de cortar o rabo, né? Depois vem a questão da diversão, de zoológico, de parques, aquários, entretenimento. Aí vem de experiências, laboratórios, né? Aí vem também vem de roupas, de cintos, de sapatos. E por último, o mais chocante, que são os matadouros. Né? E depois eles falam de alguns pensadores que defendem os animais, e outros que não, que talvez esse pensamento esteja predominando na sociedade. Trata da questão bíblica também, desta herança judaico-cristã, que muitos se fundamentam nisso, para essas práticas, né? E depois dá uma luz, assim, para a gente despertar. Esse livro eu indico. Que ótimo, vou ler. Ele é revolucionário. E ele serve para todo mundo, não é um livro de catecismo e de doutrina católica. Não, ele é um livro ecumênico. Né? Ótimo, padre. É da editora Paulinas, até, de São Paulo. Certo. Muito bem. Posso fazer uma pergunta? Passa o tempo, já né? passa, voa, Não. voa. E tem muita coisa Pode. ainda para perguntar para o senhor. Vamos lá, então. Deixa eu fazer umas perguntas aqui que já chegaram. O que o senhor diz quando as pessoas levantam a questão de que os animais estão aqui na Terra para servir aos homens? Estão aqui para isso. Digo, qual é a sua opinião? Eu digo que é uma interpretação equivocada da Sagrada Escritura. É uma má interpretação, algo muito errado, que não é ensinado pela igreja, nem pelos santos, nem pelos documentos, nem pela Bíblia. O Jürgen Moltmann, esse teólogo alemão, ele desvendou esse negócio. Porque quando surgiu o capitalismo, lá no século XV, então isso dominou tudo, porque tudo ficou em torno do lucro, do dinheiro, né? E aí aconteceu o quê? Aí um irmãozinho nosso. Né? Uma das. Uma das. Isso levou a uma manipulação, até mesmo da teologia, ou uma manipulação não, mas um abafamento da teologia da criação, que trata da natureza. Isso foi abolido, deixado de lado. Com isso se consegue se submeter
a natureza e as demais criaturas ao suplício, a serem objetos utilitaristas, e que nos leva à situação que nós temos hoje, né, de destruição sistemática da natureza, de extinção dos seres, e também o ser humano acabou sendo um objeto utilitário. O Papa fala da sociedade descartável. Hoje tudo é descartável. O ser humano também, por causa dessa mentalidade utilitarista que vem, né, nas mais simples criaturas, ela foi indo, atingiu o ser humano, e o ser humano hoje é descartável, a gente sabe. Não interessa mais ao Estado. Quando já se tem 50 anos, praticamente não se consegue mais emprego. Então, é como tudo se transformou em objeto. Tudo. Só tem valor enquanto dá algum retorno. Um retorno financeiro, né? Então, Jürgen Moltmann, ele matou essa questão. Porque a teologia da criação, o Gênesis, ele foi abafado, ele foi escondido. Porque se for olhar os primeiros cristãos, eles tinham uma pregação de amor aos animais, muitos condenavam o consumo de carne, aos primeiros cristãos. A carne era associada muito aos poderosos, aos opressores, e os mais humildes, né, se alimentavam daquilo que Deus deixou realmente, que são os legumes, vegetais, frutos e frutas, cereais, são tantas coisas, né? Então eu digo assim, é a mesma coisa que alguém fundamentar o machismo. Ainda hoje, cristãos fundamentam o machismo pela Bíblia. Quando tem no Antigo Testamento, nós nem todo mundo sabe como é. A mulher era um objeto realmente. Foi a realidade que Jesus encontrou, né? Se uma mulher traísse, ela era apedrejada viva até a morte. O homem não acontecia nada. Bom, isso ainda perdura, digamos. São Paulo diz, vários textos, que as mulheres sejam submissas aos homens, né? Então, o pessoal, eles se apegam a isto, a fatos lá de 2000 anos atrás, fora do contexto atual, que é um grande erro, porque a igreja tem um documento que se chama a interpretação bíblica na igreja, que é do Papa João Paulo II, que está no site do Vaticano e tem em livros, que a gente tem que trazer a palavra de Deus para os nossos dias e atualizar ela. Atualizar. Não pode ficar lá há 4.000 anos atrás, há 2.000 anos atrás. São Paulo também não era culpado porque ele estava naquela cultura, ele foi criado ali, uma cultura ultramachista. Mas depois dessa parte que ele fala que as mulheres sejam submissas aos seus maridos, tem uma outra frase muito linda, em que ele diz: maridos, amai vossas esposas, assim como Cristo amou a sua igreja. E como Cristo amou a sua igreja? Dando a vida por ela. Ele diz, dar a vida pelas suas esposas, né? E tratá-las com carinho, com afeição. Então, essas partes boas, as pessoas não pegam. Elas pegam somente aquelas que servem aos seus interesses. Isso, que é mais assim, conveniente, né? É com o machismo, é com a escravidão. A escravidão, até 150 anos atrás, era fundamentada pela Bíblia. São Paulo também dizia, escravos, sejam obedientes aos seus amos. Servi-os. Mas aos amos, tratem bem seus escravos, né? Não deixem que lhes falte nada. O São Paulo conseguia, mesmo naquele contexto ali, que ele estava inserido, ele conseguiu ainda pregar uma certa compaixão, porque era o sistema que havia. Mas a gente sabe que, infelizmente, a humanidade desperta para a compaixão ou evolui, não porque vem do coração, mas porque vai a um ponto em que ela
larga daquilo ou morre, ou desaparece, né? Nós sabemos que a escravidão, ela não acabou porque, pobre dos negros, como são maltratados, eles são iguais a nós. Não foi por isso. É porque o mundo todo já estava capitalista, com sistema de patrões e operários, e nós aqui estávamos ainda num sistema colonial de fazendeiros e escravos. Então, se o Brasil quisesse ter um impulso na economia, ele teria que trocar o sistema. E foi por isso. Não foi por bondade, foi por interesse. Também, né? O machismo também, porque as mulheres foram lutando, elas foram se libertando, muitas deram a sua vida, morreram por causa disso. Muitos homens, com certeza, entenderam, né, que não há diferença. A igreja, que por um tempo também era um pouco, digamos, machista, mas nos últimos tempos ela até escreveu documentos falando da excelência da mulher, né, e exaltando a mulher. E isso vai acontecer, eu creio, também com o veganismo, e lamento muito que talvez, eu digo que talvez daqui a 100 anos o mundo seja vegano. Mas a grande motivação será aquele ditado popular: a água bateu no joelho, ou no pescoço, ou para ou morre. E já estamos começando, né, nesse processo. Só que não vemos muita, assim, eu não percebo, eu percebo avanços e percebo também retrocessos. Eu até acompanho aqui grupos veganos no WhatsApp, tem pessoas ali que estão, eu virei vegano agora 1 mês, 2 meses, 3 meses, quer dizer, na pandemia. Mas de outro lado eu vejo pessoas que estão loucos, que volte ao normal para fazer o seu churrasco, né? Ou estão fazendo mesmo assim. Não aprenderam nada. Não. E tem alguns assim que não adianta, que a Bíblia se refere como coração de pedra e cabeças duras. E esses aí nem Jesus consegue, né? Porque Jesus teve, até o evangelho de hoje, da missa, diz que Jesus, ele não conseguiu fazer milagres num lugar, na terra dele e entre a família, porque não davam crédito para ele. Então ele tinha que ir para outros lugares. Eles preferiram perder as bênçãos do Deus que estava com ele e continuar naquela vida miserável que estavam, pelo orgulho, né, pelo preconceito, digamos assim, o ser humano é algo a ser estudado, né? Não que nós sejamos assim melhores, a gente tem que talvez ter um pouco de cuidado nisso, porque eu preciso assim me policiar, porque na verdade o veganismo ele espiritualiza muito a gente. Demais. Na verdade a gente se sente há 100 anos na frente, né? Sim. Na verdade é esse o sentimento que nós temos. Mas isso é perigoso, porque nos leva a uma tentativa às vezes de ter raiva daquele que não desperta, sendo que eu comi carne também um tempo, né? Também comia carne, também usava coisas derivadas de animais. Não nascemos veganos, né? Nos tornamos, e que cada um tem um processo de despertar, e que pode acontecer, e que o caminho melhor é o testemunho, e não ficar enchendo o saco, né, das pessoas. Olha, quantas e quantas pessoas, elas me mandam assim, às vezes pelo WhatsApp, uma foto da mesa deles, o almoço. Olha, padre, tudo vegano. E sabe por quê? Por causa do Senhor. Sem eu nunca ter dito uma palavra. Sem eu nunca ter falado nesse assunto nada. Então, eu penso que esse é o caminho, né?
Claro, a Uhum. não ser nas minhas redes sociais ali, que eu talvez olhem ali, mas eu não sou assim de estar pessoalmente e ficar censurando a pessoa ou condenando. E se me convidam, às vezes, para um churrasco, eu peço que assem para mim um abacaxi, uma cebola. Sim. Mas hoje ninguém convida, né? Que agora já sabe que eu É, as não pessoas gosto. vão se acostumando, é. É. Agora, Então eu digo padre, assim que eu diria essas pessoas vão estudar melhor. uhum. Me corrija se eu estou errada. É até pelo mandamento, o principal mandamento que está na Bíblia, que é o não matarás. Por que que o não Sei. matarás só é utilizado, né, para vidas humanas, né? É. Por que não é possível se estender para os animais? Será que é isso mesmo que Deus quis, que Deus quer? Veja só, esse não matarás, e não diz ali especificamente não matarás o ser humano. Uhum, Quando não matar, não matar se refere a tudo, né? A tudo que tem vida. Porque no sim. Salmo 150 está lá: tudo que vive e respira, louve ao Senhor. As plantas respiram, né? Então, É, claro que algumas, a função delas é serem nosso alimento, mas elas, aí plantamos e vem outras. uhum, Os animais não é assim. A gente não come um boi e planta outro boi. isso. A cria pelo estupro, né? Das vacas. Agora, o Isso. cultivo da alimentação vegana é um cultivo de amor, de paz. Por isso que o versículo Provérbios 17, Provérbios 15, versículo 17, diz assim: mais vale um prato de legumes com amor do que um boi gordo com ódio. Por quê? Porque o cultivo da alimentação vegana, ele envolve amor, cuidado, e o cultivo e a alimentação de carne, ela é, ela é macabra, ela é cruel, ela é diabólica. Mas o que, Isso. você disse ali do não matar, né? É, Isso também é a questão, sabe o quê? É do, é do especismo, do homem, né? Se considerar a única espécie no mundo de valor que Deus criou, como se todas as outras parece que foi o diabo que fez, né? sim. E eu digo assim, às vezes falo na missa, Deus não criou o mundo em um dia. Ele criou em 6 dias e foi criando primeiro os animais. Então, eles fazem parte da criação de Deus e nós fomos criados por último, claro, como um coroamento. Ninguém vai negar que o ser humano é a imagem e semelhança de Deus na questão de ter essa racionalidade, né? Uhum. Mas ele colocou-nos como guardiões da criação. Sim. Isso é o Papa Francisco que fala, né, na Evangelii Gaudium 215. Ele diz: existem outras criaturas que dependem de nós. Deus colocou os nossos cuidados como guardiões delas. Então, se eu falo em guardião, eu lembro do quê? De anjo da guarda. Quem é cristão, digamos assim, tem essa crença que nós temos um anjo da guarda que nos protege, né, de acidentes, que nos motiva a coisas boas. Tem o outro, o diabinho também, né? É que Uhum. nem aquele desenho do pica-pau que tem um que é um anjinho, o outro capetinha, bem clássico. Ainda mais nós temos um anjo que nos protege, então só nos faz bem, nos ama. Então, na verdade, nós somos deuses para os animais. Então, aquilo que nós esperamos de Deus, que nós vivemos pedindo a Deus, proteção, amor, carinho, me cuida, me protege, é aquilo que os animais esperam de nós. A Bíblia diz mesmo que vós sois deuses, porque vocês
são os guardiões da criação de Deus. Agora, uma outra frase muito forte e que é muito verdadeira, que eu acho, não sei quem disse, não sei, é um desses filósofos aí com nome complicado. Se os animais fossem capacitados para elaborar uma religião, o ser humano seria o demônio. Porque o demônio ele vem para matar, para roubar e para destruir. E o que se faz com os animais? Mata a sua vida, se rouba a sua liberdade e se destrói até mesmo a sua espécie. Quantas estão extintas aí? Quantas e quantas? Hoje, até li na Bíblia, na missa, um pedaço da Laudato Si do Papa, estou lendo em todas elas, ele fala agora dos oceanos, dos peixes que estão sendo extintos, milhões e milhões de espécies, através, assim, transformando o oceano num imenso cemitério, jogando dinamites, né, para matar. O Papa fala isso. Eu publico todos os dias a minha fala e coloco o texto da Laudato Si. Ali coloco no meu Instagram. Claro, não é todo dia, né? Quando eu rezo e quando a missa é transmitida ali pelo Facebook. Então, precisamos nos libertar desse especismo. Esse especismo é querer se colocar no lugar de Deus. É isso que o homem está fazendo. A humanidade está fazendo. Né? Grande parte que está no poder, outras que estão inocentemente, inconscientemente, e outras, né, não, porque despertaram e que até lutam contra isto. Que são poucos. Mas a questão é essa. O que levou à expulsão do paraíso, né, na simbologia, de Adão e Eva é quererem ser iguais a Deus. É o primeiro pecado e mais grave. E esse pecado é o que tem hoje. Uhum. De manipular, de querer fazer clonagens, né? De misturar espécies. Aqui fizeram o tal de Chester, que é uma mistura de peru, que eu não sei, outra ave para ter mais coxa e peito. Isso. Sabe? O Papa Bento XVI faz um desabafo e diz que ele fica apavorado vendo as aves confinadas e sendo caricaturas de aves. Agora, sendo padre, que Deus criou elas majestosamente. Agora entrando nessa questão, o Papa Francisco, o Bento, eles, você acabou de citar que eles criticam, né? Sim. Causam essa reflexão da dominância dos homens, como a gente trata os animais, mas eles mesmos não adotam uma vida vegana. Pois Não é é. contraditório? Por que será? Não é? Porque um discurso é um, inclusive o Papa Francisco ele foi desafiado, né, por uma ativista, uma criança vegana, a se tornar vegano, acho que foi na época da Páscoa, não me recordo, não sei, por alguns dias, e ele recusou. Ele não quis. Então fica até incoerente o discurso, né? Você acha que a igreja, foi até uma das perguntas aqui, tem que passar por uma reformulação? E também, se o senhor enxerga a curto prazo essa mudança no comportamento dos representantes da igreja com relação ao veganismo, você visualiza É, isso, padre? é isso que você colocou, é a questão desses antagonismos, né? É. Mesmo hoje eu estava falando com um padre, com um compadre, colega meu aqui, que eu estou escrevendo um livro e estou tratando dessas coisas. Está pronto já o livro, né? Falta publicar. Mas, assim, tem uma parte maravilhosa do catecismo que fala que os animais são criaturas de Deus, criadas pelo amor divino, elas refletem a presença de Deus e devemos cuidar delas e amá-las, e que nos sirvam de exemplo São Francisco de Assis, São Felipe Neri. Só que mais adiante daí diz que eles podem ser nosso alimento, podem, sabe, fazer experiências. Essa Aí, resposta é difícil, né? só que eu digo assim,
não são dogmas. Uhum. São coisas que podem ser mudadas. Por exemplo, o Papa Francisco alterou um parágrafo do catecismo que permitia a pena de morte para a decisão de Estado, do Estado. Aí o Papa Francisco alterou e tirou a pena de morte de qualquer situação. Então, se isso aconteceu ali, eu posso acreditar que daqui a um tempo, com a evolução, né, com o despertar da humanidade, ali aquilo do catecismo também vai haver uma linguagem uniforme. Vai sair aquela parte ali de alimentos e utilitarismos, né? E a questão dos papas, né? Eles são seres humanos, falhas como nós, né? O Papa Francisco saiu aqui da Argentina, que é uma cultura extremamente forte, muito mais que nós no churrasco, né? Eu acho que ele não come churrasco, coisa assim, não. Mas ele deve ter. Ele fala coisas maravilhosas assim, né, nos documentos ali sobre os animais. Ele cita muito São Francisco de Assis. São Francisco de Assis não matava nem os vermes, né? Ele disse, se os vermes existem é porque Deus criou, eles têm uma finalidade, eles têm vida. Não pisem nos vermes. Eu tenho um livro até que fala disso, que foi escrito pelo biógrafo que conviveu com São Francisco de Assis. Tomás de Celano, A Vida de São Francisco de Assis. Perfeito. E tem histórias lindas aqui sobre animais. E veja que quem escreveu esse livro foi alguém que conviveu com São Francisco. Tomás de Celano. Porque São Francisco ele morreu, já era com fama de santo em vida. Então, logo que ele morreu, o Papa da época, Gregório IV, pediu para o Tomás de Celano, escreva sobre a vida de São Francisco. E aí esse livro aqui fala aqui nossa, histórias maravilhosas dos animais com ele. E, então, por que o Papa ali não aceitou aquela proposta, né? Eu fiquei bem decepcionado também. Mas, digamos assim, eu não sei, o Papa Francisco está enfrentando muitas batalhas dentro da igreja. Muitas mudanças que ele precisa fazer, está fazendo e sofrendo uma pressão terrível, né? A igreja ela passa por um processo assim, de crise, digamos. Então ele já dá para ver como ele envelheceu nesse pouco tempo em que ele assumiu e até agora. Então eu acho que ele pensou assim, mais uma batalha dessas eu não aguento. Né? Então ele resolveu, porque isso iria mexer muito, né? Então ele foi educado com ela, convidou ela para um almoço vegano, parece, né? Mas eu não sei, é que essa indústria da carne, ela é muito poderosa. Né? Ela é muito poderosa, ela domina o mundo, né? Ela domina o mundo. Certeza. A indústria da carne, dos remédios, né, que está associada a isso. Essa engrenagem da morte, né? Come alimentos que deixam doente para poder vender remédio. E um remédio que não cura, mas mantém doente. Ele talvez cure algo e aí estraga outro. Né? Então a gente entra num campo assim, bem melindroso, bastante melindroso. Padre, a gente mas está com alguém tem que 51 fazer. minutos. A gente Nossa, já está terminando nosso tempo e eu queria fazer algumas perguntas que o pessoal fez. Sim, sim. Aí a gente tenta responder todas em 10 minutos, tá? Padre, foi o canto vegano. O senhor já foi de alguma forma censurado pela hierarquia na igreja por ser vegano? Não fui assim expressamente proibido, mas uma vez, numa missa, uma grande multidão, o celebrante disse que ele concordava com todas as mudanças que eu estava fazendo naquela paróquia, que eu era lá o pároco, né? Só que não aceitava que eu não comesse carne. Né? Que isso aí, os animais são para isso. Falou assim, a multidão toda, mas ninguém deu bola.
E quando Mas nunca fui falam... chamado assim, você pare com isso. Certo. Porque eu só uso Bíblia, palavra do Papa e documento da igreja. Uhum. Então, eu me alicerço nisso. E tenho direito Jesus, também. Jesus Cristo era vegetariano, como a gente lê em alguns lugares? Tem Pela Bíblia passagens? diz, não, não diz na Bíblia. Na Bíblia diz até que ele comeu peixe, né? Mas Isso não é uma metáfora? Essa passagem de comer peixe? é a metáfora, eu sempre levo para esse lado, que é o peixe simboliza os cristãos, né? Uhum. Ele, Ensinar a ele pescar. multiplicou, ele multiplicou pão e peixe, diz ali, né? Mas assim, se a multiplicação dos pães é a prefiguração da Eucaristia, a Eucaristia é pão e vinho, não é pão e Sim. peixe. Tanto que daí no capítulo posterior, aí diz assim, Jesus veio lá daquela região onde multiplicou os pães, daí não fala em peixe, Isso. só fala em pães. Então ali tem que ser muito estudado. Eu não sou nenhum doutor em exegese, que é estudo bíblico, né? Não tenho mestrado ou doutorado, Uhum. mas eu levo para esse lado também. Uma metáfora, né? E claro, os apóstolos e muitos eram pescadores, né? Mas Jesus disse, vão pescar homens. Eles abandonaram tudo. Outra coisa que eu respondo com isso é que Jerusalém, Israel, ali é um deserto. Então não havia muitas opções de plantação. Talvez o meio de vida fosse a pesca. Porque em situações extremas é lícito até mesmo comer carne humana. Lembra do acidente dos Andes, em 1972, do avião uruguaio, que tinha 60 e poucas, 65 pessoas, sobreviveram 19, essas 19 ficaram 2 meses lá, 3 meses, parece, perdidas, e para poder sobreviver tiveram que comer os que estavam com eles, comer a carne dele. Necessidade. Mas hoje não tem, é aquela história, traz para o dia de hoje. Será que se Jesus estivesse na mesma situação hoje, ele ia multiplicar peixe? Se acaso ele multiplicou? E será que se Jesus estivesse aqui hoje, ele estaria feliz com a realidade dos abatedores? Não pode Com estar, certeza né? não. Não. E um Deus Eu abate... benevolente, que todos acreditam, está feliz com isso? Eu não creio nisso, Padre. O matadouro é uma espécie de inferno aqui na Terra, né? Sim. Então, a humanidade precisa abandonar o Jesus açougueiro e seguir o Jesus príncipe da paz. Que é o que ele é. Uhum. Né? O rei da compaixão, do amor. Não criou Isso. nada para ser morto e sofrer. E a realidade dos, que foi uma pergunta do Danilo também, padre. Como lidar com o costume católico de consumir peixe na Páscoa e perus no Natal na perspectiva do veganismo? Que é uma Isso, outra grande incoerência, né, padre? Isso. isso não é ordem bíblica, não é ordem do catecismo, não é ordem da igreja. Isso são, eu digo, na missa mesmo, eu digo que é paganismo. É pagão. Porque que são a religião, infelizmente, ela é muito influenciada pela cultura, associada à cultura de onde ela se instala. Essa questão dos perus é lá dos Estados Unidos, dos índios que comiam perus, dos índios, da invasão inglesa, que era um lugar deserto, daí a única sobreviveram porque criavam perus para comer, daí fazia aquela ação de graças lá, que é na última semana de novembro, né? E daí veio, não sei porquê, claro, sabemos porquê, pelo capitalismo. Tudo virou capitalismo, tudo virou comercial. Natal, Páscoa, peru, peixe. Então, às vezes o que menos é lembrado é Jesus. Jesus, as propagandas de Natal, sadia, peru para lá, peru para cá, Papai Noel, e Jesus nem é lembrado, não é dito uma palavra. É E o jejum presente, é da Sexta-feira consumismo. Santa, o jejum da Sexta-feira Santa é se empanturrar de vinho e de peixe. Isso. Isso aí é uma... como eu digo, me sinto livre para falar dessa forma, porque não é a igreja que ensina isso. Não é catecismo, não é Bíblia, não é Papa, ninguém. Isso são culturas ultrapassadas, obsoletas,
que não fazem mais sentido. Mas fazer as pessoas despertar para isso é difícil. Jejum, Sexta-feira Santa, é jejum. Os cristãos primeiros comiam ervas amargas na sexta-feira. Comiam só uma vez por dia água e ervas amargas. Isso é jejum. O que se faz hoje em dia? É profanação. Eu acho um absurdo. E no Natal comer o presépio. Uhum. Se Jesus nasceu entre os animais para não ser morto pelos homens, onde está na Bíblia que José e Maria fizeram churrasco quando Jesus nasceu? Celebrar o nascimento do Senhor da vida com a morte das suas criaturas é um dos maiores absurdos que se pode observar, né? Além de outros, né? Acho que está perto de acabar, pelo jeito. Tá. Vamos fazer o seguinte, padre, a conversa foi maravilhosa. Sim. Dê uma mensagem final de 1 minutinho para as pessoas, cristãos que entraram agora, não cristãos, não importa, mas da importância da gente ter um mundo mais compassivo e mais justo para todos os seres. Diga sua mensagem final e a gente deixa as pessoas irem dormir hoje refletindo sobre o assunto. Não, vou usar a oração do meu santo inspirador, que amava todas as criaturas e chamava todos de irmãos, até os vermes. São Francisco de Assis. Então, para todos nós, Senhor, fazei-me instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. E onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. Amém, padre. Obrigada. Obrigada, pessoal. Certo. Boa noite. Boa noite. Parabéns aos nutricionistas todos. Tenho muitos amigos, amigas nutricionistas. Dia deles. Obrigada, padre. Vai acabar nosso tempo. Fique com Deus, viu? Amém. Tchau. Amém. Tchau, tchau.